O último capítulo de One Piece mostrou pra gente a aparência do Gorosei Saturn usando sua fruta. Mas você sabe qual é a fruta dele? E quais poderes ela vai ter? Fica nesse vídeo que eu vou te contar todas as possibilidades de poderes que o Gorosei vai ter. Bora pro vídeo. No capítulo 1094 de One Piece, a gente vê o Gorosei surgindo do chão de dentro de um círculo mágico de invocação. E tá um hype enorme na comunidade por causa do poder dele. E começando pelo fato de que a fruta dele é uma Zoan, então nós já sabemos as primeiras características que ela tem. Obviamente transformar ele em um animal, e como a gente descobriu graças ao Rob Lute, uma das principais características das Zoans é aumentar sua força, velocidade e resistência. Então de certeza nós temos que o Gorosei tem esses atributos num nível super-humano, e que ele pode se aproveitar das propriedades de animais dele durante o combate, provavelmente usando seus chifres para atacar e as partes de aranha também, talvez até mesmo podendo girar teias. Mas esse é apenas o nível mais básico. Aparentemente a fruta do Gorosei é uma Zoan mística, e graças ao databook Road to Laugh Tale nós temos confirmado que as Zoans místicas têm habilidades únicas semelhantes à de Paramécias. Olhando para a aparência do Gorosei, a gente pode deduzir que provavelmente a fruta dele vai ser a fruta de uma criatura mitológica chamada Ushi-Oni, um yokai japonês que possui diversas descrições ao longo da história. Porém, em uma delas ele possui um corpo de aranha e uma cabeça de touro, exatamente como a gente viu com o Gorosei. Agora nós vamos analisar algumas das diferentes lendas do Ushi-Oni e tentar teorizar quais habilidades podem surgir baseados em quais lendas. Costumava-se dizer que durante as noites o Ushi-Oni invadia celeiros onde os bois eram alojados, lambia os corpos dos animais para então depois lutar com eles. E raramente ele era notado, pois seus passos são silenciosos e seus chifres são moles como se fossem de borracha, e não faziam barulho quando atingiam as paredes. Daí nós podemos teorizar duas coisas. A primeira é que, com os chifres de borracha, pode ser que o Gorosei tenha a capacidade de esticar os seus chifres, assim como o Luffy faz com seu corpo. E o segundo é da questão dele ser discreto e silencioso. Talvez o Oda adapte isso como uma capacidade de camuflagem para o Gorosei. É dito que matar essa criatura ou cultivar algum ressentimento por ele pode levar a pessoa à morte ou propagar maldições sobre sua família. Nós podemos ter duas interpretações disso. A primeira é que, do ponto de vista político de One Piece, você enfrentar o Gorosei pode fazer com que você seja muito mais perseguido. E a outra interpretação é mais literal e o Gorosei pode ter a habilidade de criar e espalhar venenos ou até mesmo maldições. Afinal, no último capítulo a gente viu ele saindo de um círculo mágico e ainda não temos uma explicação para isso. Algumas lendas falam que aquele que tiver a infelicidade de apenas olhar esse monstro pode ficar doente e até mesmo pode vir a falecer. Esse mito pode ser a explicação para o que o Gorosei fez com aquele marinheiro no capítulo anterior. Através disso a gente pode deduzir que ou o Gorosei tem algum tipo de poder ocular, ou todo aquele que olhar para ele automaticamente fica exposto a receber um ataque. Qualquer uma das duas possibilidades é aterrorizante e digna de um yokai. Algumas das lendas antigas também dizem que na província de Hirose, na cidade de Suzami, há uma cachoeira chamada Kotonotaki e que há um Ushi-Oni naquela região, que mata as pessoas devorando suas sombras. Essa lenda em específico é muito interessante, pois de acordo com o Road to Laugh Tale, as habilidades especiais das frutas Zoan místicas são semelhantes à habilidade de Paramécia, e nós temos a Paramécia das sombras, do Gecko Moria, que tem a capacidade de remover as sombras de outra pessoa e até mesmo absorver ela para se tornar mais forte. E uma das lendas relacionadas ao Ushi-Oni descreve um processo muito semelhante, onde a criatura poderia se alimentar de uma sombra. Então a gente pode interpretar que talvez uma das habilidades Paramécia da fruta Zoan mística do Gorosei seja a mesma habilidade da fruta do Gecko Moria, de influenciar nas sombras dos outros e talvez literalmente se alimentar delas para aumentar o seu próprio poder. As lendas sobre essa criatura são diversas. Alguns falam que é silenciosa, alguns que tem chifres de borracha, alguns que ela pode devorar sua sombra, e alguns falam que ela pode liberar maldições sobre você e sua família. Todas essas possibilidades podem muito bem se encaixar como uma habilidade para o fruto do Gorosei, assim como podem ser todas elas. Mas tem uma coisa que não para de ser discutida e pode ser a nossa resposta: o círculo mágico. Os personagens do capítulo descrevem aquele círculo como sendo um tipo de magia, e o Gorosei sai lá de dentro como se ele estivesse realmente sendo invocado por ali. Quase todas as habilidades de One Piece já estão classificadas. Muitas são combate corpo a corpo, algumas são ciência, algumas são Akuma no Mi e outras são provenientes do Haki. Mas nós ainda temos habilidades que não são explicadas por nenhuma dessas categorias, como por exemplo, o Ashura do Zoro.
Na primeira vez que o Zoro usa essa técnica, Kaku descreve como se fosse o espírito de combate do Zoro tomando uma forma física. Pode ser que isso tenha sido muito literal. Afinal, caso você tenha esquecido, o mundo místico é confirmado em One Piece. É canônico. Nós temos a fruta das almas da Big Mom. Nós temos a fruta das sombras do Gecko Moria, que interage diretamente com o corpo físico do usuário. E se a sua sombra for arrancada e você for exposto ao sol, você desaparece. Isso claramente é uma alusão à sua alma. Até mesmo a fruta do LoL tem a possibilidade de trocar a alma das pessoas. E nós vimos recentemente em Egghead que o próprio Vegapunk confirma que a alma é real no mundo de One Piece. Pode ser que as frutas do Gorosei tenham uma habilidade completamente sem precedentes, com nada que nós vimos antes. As frutas deles provavelmente vão ser todas frutas de yokais, fantasmas, espíritos ou demônios. E pode ser que essas frutas não venham com habilidades padrões, como a do Kaido que cospe fogo, o Luffy que se estica, ou o Marco que tem as suas chamas curativas. Pode ser que os poderes dos Gorosei envolvam o controle das próprias almas, criando feitiços, mudando de forma e fazendo coisas completamente inexplicáveis. Verdadeiros fantasmas. As frutas dos anciões devem ser frutas de yokais, e isso explica tudo. Sabo descreveu a cena que ele viu em Marijoa como se fosse a visão do inferno, e nós só vimos sombras. Pode ser que aquelas sombras sejam literais. O Gorosei escolheu a forma que ele está mostrando agora, mas essa não é a forma definitiva dele. Ele é uma lenda, um fantasma, um espírito. Ele pode controlar a própria alma, e como nós vimos com Gecko Moria, mudar a sua sombra pode mudar a forma do seu corpo. O corpo e a alma estão diretamente relacionados. Se as frutas do Gorosei são de yokai, então eles podem alterar a própria alma e com isso alterar o próprio corpo, desenvolver diferentes tipos de habilidade. Dessa forma, tudo é possível. Os chifres de borracha, a capacidade de se esconder, a capacidade de devorar almas, a capacidade de lançar maldições. O círculo mágico, tudo isso se explica com essa capacidade. Esse novo tipo de fruta, a fruta dos yokai, vai ter a capacidade de se transformar em almas, podendo fazer todo tipo de coisa. Feitiços, maldições, mudar de forma e afetar a alma dos outros. Isso explica tudo. O círculo de invocação, a cabeça do marinheiro explodindo, as sombras que nós vimos em Marijoa e o fato de como elas eram flexíveis, as diversas lendas por trás do Ushi-Oni. As frutas dos yokai vão poder ser literais fantasmas e introduzir poderes sobrenaturais em One Piece. O que o Gorosei fez no capítulo anterior com o círculo mágico e a cabeça do marinheiro explodindo são duas coisas completamente sem precedentes na obra. Essa é a minha teoria para explicar isso. Os poderes dele e dos outros Gorosei serão de yokais, e com isso eles vão poder ser fantasmas de verdade, tendo habilidades sobrenaturais e sem nenhuma explicação, podendo realizar magias, conjurar maldições e talvez até mesmo mudar a sua própria aparência. E tal como os fantasmas, os Gorosei são imortais. Eles não podem morrer com o tempo. Alguém precisa ir lá e acabar com a maldição deles. E esse vai ser o papel de Nika, o deus do sol, o guerreiro da libertação, que vai libertar o mundo de todos esses fantasmas do passado. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Essa é a minha teoria. Eu acredito fortemente que as frutas do Gorosei vão todas ser baseadas em yokai e todos eles vão ter habilidades sobrenaturais, cada uma focada em uma área diferente, mas todos eles vão ter corpos provavelmente fluidos e habilidades místicas, sem explicação, porque as habilidades deles vão ser relacionadas a se tornar literais fantasmas, podendo conjurar maldições, manipular as próprias almas e as dos outros, tornando eles não necessariamente muito poderosos em poder bruto, mas extremamente perigosos e quase invencíveis. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Deixa nos comentários o que você achou e qual que você acha que vai ser a habilidade da fruta do Gorosei Jane Garcia Saturn. Clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela para você entender um pouco melhor de como eu enxergo o que tá acontecendo recentemente no mangá de One Piece. Te vejo na próxima.